Olá, pessoal. Sou o professor Alci Reis e na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos. Quando a gente fala sobre conjuntos, eu poderia resumir esse assunto ao diagrama de Venn, mais alguns pequenos detalhes que envolvem essa teoria, mas o que a gente percebe quando o aluno vai trabalhar com um determinado conteúdo em matemática é que a falta de conhecimento, muitas vezes completo daquele assunto, leva essa pessoa a ter dificuldade de resolver problemas que são um pouco mais específicos. Então, por isso, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje é ter uma noção completa daquilo que é a teoria de conjuntos, ok? Então, vamos comigo. Olha bem, conjuntos. Alci, o que é um conjunto? Um conjunto, assim como a gente entende no nosso próprio dia a dia, é um agrupamento de elementos. Então, por exemplo, o que seria o conjunto dos algarismos do nosso sistema de numeração decimal? Bom, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse é um conjunto, ok? Então, o conjunto é esse agrupamento de elementos. Então, é óbvio que daqui eu posso falar que cada um desses algarismos é denominado elemento. Correto? Bem, no nosso caso do conjunto também, outro detalhe importante é como eu relaciono o elemento com o conjunto. A relação entre o elemento e o conjunto é dado pelo símbolo de pertinência. Então, esse símbolo aqui, ele significa pertence a. Certo? Então, esse aqui é o pertence a. Então, nesse conjunto aqui, vamos supor que eu diga que eu tenha esse conjunto aqui e eu vou denominá-lo como B. Então, eu posso dizer que o algarismo 1 pertence a B. Ok? Então, eu estou dizendo aqui que esse algarismo 1 está dentro do conjunto B. Está claro isso? Agora, por exemplo, se eu virar para você e falar assim, a letra A, ela pertence ao conjunto B? Não pertence. Se ela não pertence, o que eu faço? Eu dou um traço. Lá. Então, o 1 pertence a B e o A não pertence a B. Quando nós vamos representar os conjuntos, então agora vamos para a representação. Representação. Olha bem, quando nós vamos representar um conjunto, existem algumas formas de fazer isso. Existe uma representação que é chamada de representação analítica ou por lista. O que é a representação analítica? A representação analítica é aquela representação em que a gente descreve todos os elementos do conjunto. Esse é um caso de uma representação analítica, ok? Agora, eu posso dar também essa representação através de uma forma sintética. Como é que eu faço uma representação de forma sintética? Eu posso dizer, por exemplo, que vamos colocar lá o conjunto das vogais, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui, o meu conjunto das vogais, que eu vou chamar de V, ele é dado por quais vogais do nosso idioma? A, E, I, O e U. Não é isso? Tranquilo ou não? Então, como é que eu poderia fazer uma representação sintética disso aqui? Uma representação sintética poderia ser V é igual a... Olha lá, isso aqui é uma chave, tá? Minha chave é horrorosa. V é igual a X, tal que X é vogal. Pronto. Essa daqui é uma representação, isso aqui é uma chave que eu estou fechando aqui, tá? Isso aqui é uma representação sintética do meu conjunto. Tá claro ou não? Quer ver uma outra forma de representar esse conjuntos de forma sintética? Vamos pensar nos números pares, tá vendo aqui, ó? Então, eu quero o seguinte, eu quero esse conjunto aqui, ó. Vou pegar um conjunto de números pares que vai ser
Olha lá, ó. 2, 4, 6 e 8. Tá certo? Essa aqui é uma representação analítica. Eu vou fazer uma representação sintética dele agora. Como é que seria isso? Ou uma representação simbólica. Olha o que eu poderia dizer. Poderia falar o seguinte: P é igual a X, tal que X é par positivo. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Olha lá, ó. E X é menor do que 9. Tá vendo lá? E X é menor que 9. Então, olha lá. X tal que X é par positivo e X menor que 9. Então, quando eu escrevo isso dessa forma, eu posso dizer ali que essa daqui é uma representação simbólica desse conjunto de cima. Tá claro isso, pessoal? Bom, como eu disse também, essa representação pode ser chamada de representação sintética. Agora, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Olha bem, eu quero representar esses conjuntos aqui através de diagrama, tá certo? Então, eu vou pegar dois exemplos aqui. Vou pegar o primeiro, tá certo? E o segundo. Então, eu vou pegar o primeiro conjunto e vou representar através de diagrama. Então, o meu conjunto V, olha lá, ó, o meu conjunto V, ele vai ser composto por quais elementos? A letra A, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U. Então, esse aqui é o meu conjunto das vogais. Eu vou pegar agora o meu conjunto dos números pares positivos menores que 9, que eu coloquei aqui em cima. Quais são eles? Então, eu vou pegar o meu conjunto P e vou representar de forma simbólica como sendo quem? Olha lá, 2, 4, 6 e 8. Tá claro isso ou não? Agora, Alci, e se esse conjunto não tivesse elemento nenhum? Por exemplo, se você resolvesse escrever um conjunto que não tivesse nenhum elemento. Se eu não tivesse nenhum elemento, eu chamaria de conjunto vazio. Conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é aquele conjunto que não contém nenhum elemento. Como é que eu simbolizo esse conjunto? O meu conjunto vazio, ele pode ser simbolizado assim, tá certo? Que é uma bolinha com um traço, ou pode ser simbolizado com uma chave. Espera aí, eu vou desenhar a chave de novo. Eu sou terrível para desenhar a chave. Ah, agora sim, ó, coisa mais linda. Então, ó, ele pode ser simbolizado assim, como pode ser simbolizado dessa forma aqui, tá certo? Então, isso aqui é um conjunto vazio. Eu posso representar o conjunto vazio também através de uma inexistência, por exemplo, de uma representação simbólica. Eu posso dizer o seguinte, olha só, eu quero que o meu conjunto A seja composto por todos os elementos X, tá certo? Positivos, tal que o X tem que ser menor do que menos 4. Olha lá, ó. Existe número positivo menor do que menos 4? Olha lá, ó. Vou colocar positivo. Existe número positivo menor que menos 4? Não, menor que menos 4 é tudo negativo. Então, isso aqui é uma representação de um conjunto vazio. Tá claro isso? Tá claro isso, pessoal? Agora, o que é um conjunto unitário? O conjunto unitário ele é um conjunto que possui um único elemento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso dizer que esse conjunto A aqui, ó, é um conjunto unitário, porque tem um único elemento. Quer ver um caso interessante também? Vamos colocar esse conjunto B aqui, olha só. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um conjunto unitário, pessoal. Ele é um conjunto que tem um único elemento. Que elemento é esse? O conjunto vazio. Beleza?